o silêncio na diplomacia também é uma mensagem. Então, se o presidente brasileiro chega no encontro com Donald Trump e fala absolutamente nada sobre o Oriente Médio, vamos supor que eles tenham a estratégia, não vai falar, melhor a gente não tocar no assunto. O silêncio, né, Isabel, diplomaticamente é uma mensagem, porque pode ser interpretado como, bom, o Brasil veio até aqui, não falou uma vírgula sobre o Oriente Médio, então vai interpretar que eles também estão apoiando o que a gente está fazendo. Ou que eles não quiseram sair em defesa do Irã, o Irã está enfraquecido. Quaisquer que sejam as interpretações. Isabel, o que é que você tem ouvido sobre esse encontro? Porque se não houvesse a guerra, a gente poderia ver, nossa, fantástico, Lula e Trump juntos, né, melhorar essa relação. Mas no meio do caminho tem uma guerra. E como é que estão as projeções sobre esse momento presencialmente dos dois presidentes? Oi, Elisa, bom dia para você, Theo, Clarissa, bom dia para quem está com a gente do outro lado da tela também. Falando em silêncios, ainda há um silêncio sobre a data desse encontro. Esse encontro é aguardado pelo Palácio do Planalto para a segunda quinzena deste mês de março, mas fica tudo a cargo do anfitrião, ou seja, dos Estados Unidos, dizerem para o Brasil, olha, vai ser em tal data. Ainda não sabemos. E nesse momento, pode ser até interessante não ter uma data, porque olha tudo isso que está acontecendo nesse contexto todo no Oriente Médio e que coloca uma situação de cálculo político para o presidente Lula nesse momento, né? Com os posicionamentos já declarados do Brasil de ser contrário a esses ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e como que isso também tem um uso eleitoral pensando no cenário presidencial. O posicionamento de Flávio Bolsonaro é exatamente o oposto do posicionamento do presidente Lula. Então, está tudo muito emaranhado em relação a tudo isso. Daí essa necessidade de fazer esse cálculo político. Então, neste momento, ainda não ter uma sinalização muito clara se vai, de fato, ter essa agenda de Lula diretamente da Casa Branca na segunda parte deste mês de março, é até um pouco positivo na avaliação de alguns diplomatas. Tem muita gente avaliando que não tem clima para Lula se encontrar com Trump. É claro que se o Palácio do Planalto recebe uma ligação da Casa Branca, estamos aqui marcando esse encontro para tal dia, é inevitável Lula não ir. Lula tem que ir a esse encontro, porque isso tudo faz parte de uma construção, de uma relação, e a gente sabe muito bem, acompanhamos isso aqui no live, que foi a duras penas. E aí, o Brasil vai ter que escolher como se posicionar em relação a todos esses pontos, se vai poder ou não ficar nessa posição um pouco mais confortável de silêncio e, pegando o gancho com o que você falou, como que esse eventual silêncio poderia ser interpretado também politicamente para o nosso cenário interno tão próximo das eleições presidenciais aqui no Brasil. Então, na avaliação de alguns diplomatas, que eu tenho conversado desde ontem para sentir um pouco desse clima, Lula estar ao lado de Donald Trump com esse contexto todo, em que o Brasil vê claras violações à Carta da ONU com esses ataques dos Estados Unidos, poderia passar uma espécie de imagem de endosso ao que Donald Trump está fazendo. Não só em relação ao contexto do Irã, mas Donald Trump parece olhar para o globo como uma espécie de jogo, né? Ele vai movimentando peças em diferentes localidades. É claro que a nossa relação com o Irã é muito diferente do contexto e do peso que a gente tem, por exemplo, com a relação com a Venezuela, nossos vizinhos aqui. Mas, ainda assim, os posicionamentos diplomáticos do Brasil em relação ao Irã estão muito bem desenhados, ainda que o Brasil adote essa linha de tentar ir com calma, com cautela também em relação a esses posicionamentos. Então, isso tudo entra na linha de pensamento nesse momento da diplomacia brasileira. Agora, decisão se Lula vai ou não é do Palácio do Planalto e depende, sobretudo, do anfitrião chegar e repassar uma data à equipe do presidente Lula.